pra Red Bull é péssimo, obviamente, porque eles acabam brigando com um carro só, enquanto a Mercedes pontua normalmente com 2 carros, a Ferrari também, a McLaren não precisam aqui nem, né, nem citar. Então, é isso, eu acho que a Red Bull vai ter bastante turno de vento ano que vem. Vai ter. A Red Bull tá pior do que a Sauber. E se você não acredita em mim, é porque você não prestou atenção nos últimos 3 GPs da Fórmula 1. Porque é o seguinte, no GP da Áustria, por exemplo, Yuki Tsunoda classificou em 18º. Sim. Parabéns aos envolvidos. E Max Verstappen na 7ª colocação. O Verstappen reclamou muito do carro e o Verstappen é sempre um termômetro desse carro da Red Bull. Quando ele reclama, o Tsunoda fica em último. É sempre assim, né? Sim. Quando o Verstappen tá reclamando, ele tá em último, É. né? Quando o Verstappen não tá reclamando, o Tsunoda às vezes consegue até pontuar. Mas, enfim, né? O Tsunoda acabou largando nessa posição ruim, o Verstappen no meio do grid, mas o Verstappen acabou sendo tirado da corrida ali, abandonou logo ali na primeira volta por causa do Kimi Antonelli, e no final das contas, o Tsunoda terminou na 16ª colocação. Aí você pode olhar e falar o seguinte, poxa, né? Triste que o Verstappen abandonou, mas o Tsunoda pelo menos ganhou 2 posições, né? Mais ou menos, né? Não ganhou 2 Sim. posições porque ele foi exatamente o último colocado da corrida, ninguém atrás dele terminou. Uhum. Foram 4 abandonos, então tiveram só 16 pilotos que terminaram. Ele que tomou 2 voltas dos líderes, o que é algo bizarro, sendo que a Red Bull literalmente foi pódio corrida passada. E nessa corrida, né, a Red Bull tá tomando 2 voltas aí Sim. dos pilotos líderes da McLaren. E aí a gente traz uma informação interessante depois disso. É o seguinte, ó. Pontos nos últimos 3 GPs. Sauber 20, Red Bull 19. Uhum. A Red Bull conseguiu fazer menos pontos que Gabriel Bortoleto e Nico Hülkenberg nas últimas 3 corridas. Desses 19 foram marcados por Max Verstappen. Provavelmente, Sim, né? não, provavelmente não, crava aqui. Crava. Foi 1 na Espanha e 18 no Canadá. É verdade, sim. é verdade. Então, né, enfim. Essa é a situação de momento da Red Bull. Tá feio o negócio, Tá né? feio, tá feio. Tá feio o negócio, né? Assim, eu até acho que, por exemplo, a gente ali ver o Max largando na 7ª colocação foi algo também meio fora. O carro dele já não tava muito bom, mas o Verstappen foi um dos pilotos atrapalhados pela pipocada de Pierre Gasly, né? Que rodou no quali, causou uma bandeira amarela e o Max não pôde melhorar sua volta. Então tem isso também, mas a gente viu que era ruim. Que era um cara que não tava na contenção de brigar nem pelo top 4, acho. Porque as McLaren, obviamente, estavam à frente e as Ferraris pareciam melhores também, né? Então tem isso, e aí o Yuki Tsunoda é algo à parte, né? Porque é isso que o cara falou, quando o Verstappen sofre, quando o Verstappen reclama, quando o Verstappen dá indício de que o carro tá uma merda, eu acho que isso fica muito refletido no desempenho do nosso amigo Yuki Tsunoda, né? Fica. Tomou 2 voltas ontem, tomou punição por algo que eu nem lembro o que ele fez, mas ele tomou punição. Então, assim, é duro, né? É duro, de fato, a Red Bull tá entrando numa seara aí. A Red Bull, eu diria aqui que Tá em já tá parafuso, né? fora da briga pela vice-colocação no campeonato de construtores. É. O título, obviamente, eu acho que vai ser da McLaren, mas a Ferrari e a Mercedes já estão alguns pontos, bastantes pontos já à frente da Red Bull. Não, e assim, e a Red Bull tem um problema, né? A Red Bull virou refém do Yuki Tsunoda, né? Também. Sim, um pouco. Porque é o seguinte, eles queimaram o cartucho de troca de pilotos no começo do ano, quando eles botaram o Liam Lawson, que claramente não devia estar lá, e teve que ser demitido em 2 corridas. Então, tipo assim, agora o Tsunoda não consegue pontuar, e ninguém tem moral pra falar que ele Tem não que devia estar tirar. lá. Né? Essa é a grande realidade. Não dá pra tirar o cara. E, tipo assim, e ele não consegue correr. Aí a gente tem que se questionar por que o Yuki Tsunoda não consegue pontuar. Ele não consegue, cara. E Cara, quando ele pontua em 10º. então, mas É muito negativo. É muito negativo o recorte de todos os segundos pilotos da Red Bull nos últimos 1 ano e meio, talvez. Ou 1 ano, sei lá. Que aí você pega metade do ano passado, o final do Pérez foi horroroso. O começo até que foi razoável, mas o final foi horroroso. E do meio, né? O do meio pro final foi horroroso. E agora, até o meio do ano, tá horroroso também pros 2 pilotos que passaram por lá. E é surreal, porque em dado momento, a gente tinha as 2 Racing Bulls classificando melhor do que as 2 Red Bulls, sim. né? E nessa corrida a gente teve as 2 Racing Bulls terminando melhor do que as 2 Red Bulls, e a gente teve o Liam Lawson pontuando em 6º, que é uma posição que seria interessante pro Verstappen, e ele acabou conseguindo. Assim, primeiro, eu tenho 2 coisas pra dizer. Primeiro,
volta a pedir o experimento empírico de colocar o Verstappen numa É? Racing Bulls. Volta a O pedir. que o Verstappen não faria nesse carro do Liam Lawson hoje? Exatamente. Hoje não, ontem. Talvez algo, enfim, positivo. Geracional. Acho que não dá, né? Mas enfim, positivo. Não, mas o meu ponto, cara, que eu queria trazer é que eu fico muito surpreso de como o Yuki piora. Tipo assim, eu nem vou entrar aqui nessa seara de Ele piorou marca mesmo. ponto ou não marca ponto. Mas se a gente pega o GP do Japão, que foi o primeiro dele, e os que foram ali logo em sequência, obviamente ele não andou perto do Max em nenhum momento, mas ele andava próximo, em treino livre. Teve até alguns quales que ele não andou tão próximo assim, mas em treino livre ele andava próximo. Ele parecia que tinha algo similar ali de ficar 3 posições atrás, 4 posições atrás. E agora, não, qual foi a última vez que o Yuki Tsunoda terminou menos de 10 posições atrás, Max? Não sei. Em quali? GP de Jeddah, provavelmente. Ele bate no começo. Não. Que foi o Não, GP também de Jeddah, não, acho que é porque tipo o último que ele classifica ali num lugar aceitável. Ah, não, porque o Max Não. tava lá em cima. E né? o Max foi pole. É O verdade. Max foi pole e É o verdade. Yuki não chega no Q3. Então foi mais de 10 posições, provavelmente. Não, acho que ele chega no Não Q3, chega, sim. não chega. Não, ele chega sim. Talvez. Ele Mas bate ainda o assim. Gasly dentro da zona de pontuação. Tá, ok, mas ainda assim, o cara, Não, o muito companheiro dele pouco, tava muito na pouco. pole, tá ligado? Muito pouco. E tipo assim, pô, eu não tô aqui questionando as habilidades técnicas em comparação do Verstappen com a do Yuki Tsunoda. Não tô fazendo esse paralelo. Não precisa ser um expert. Então, o ponto Não precisa é ser esse. o nosso amigo do chat aí pra saber quem é melhor, tá ligado? É. Mas a questão é como que esse gap só aumenta, ele não diminui. É algo porque, pô, o Yuki, ele veio a público até. Quando ele chegou na Red Bull, ele falou, não, eu achei que era pior, eu achei que era um carro mais indomável, um carro que talvez eu consiga, eu tô me sentindo confortável. E, tipo, ele vai perdendo isso, eu não consigo conceber esse conceito, tá ligado? Cara, mas isso vai completamente de encontro Com ao que tudo o Albon aconteceu, falou. sim. Não, especificamente o que o Albon falou naquela entrevista recente que ele deu, que ele fala que esse carro da Red Bull ele vai minando a sua confiança aos poucos. Que você acha que você tá bem, e aí você começa a piorar, e você começa a entrar num buraco sem fundo. E assim, na Fórmula 1, confiança é uma bola de neve. No Tipo esporte assim, de alto nível, no na esporte verdade. de alto nível em geral, mas eu acho que na Fórmula 1 é mais até. Pô, você começa a ir mal, você começa a entrar num buraco. E assim, o Tsunoda sabe que a Red Bull já não gosta muito dele. Ele sabe que ele, tipo assim, essa é a chance da carreira dele de estar numa equipe do topo do grid. Porque pode ser que se no final do ano ele vá embora, ele não consiga outro lugar nunca na vida dele, numa equipe capaz de ganhar corridas. Ah, tá, ok. Ele tá sendo. Saiu um boato hoje dele especulado na Cadillac. Até o pessoal do chat aí tava comentando. Então. Não, e talvez seja um achado pra Cadillac. Sim. É um cara experiente, que leva dinheiro, leva patrocínio, eventualmente, e que os caras vão conseguir colocar dentro do carro, assim, um carro de fundo de grid. Mas pra ele é péssimo, né? Ah, sim, de Porque pra fato. ele era melhor ficar na É um AlphaTauri, retrocesso, na assim. Racing Bulls logo. Aham. Né? Se o problema é esse, talvez o melhor pra carreira do Tsunoda, o que é horrível falar, né? Bizarro de falar, mas talvez o melhor pra carreira dele Você já fosse... abriu o restaurante. Não, isso daí certamente. Mas fosse ter ficado na Racing Bulls e ter enchido o cu de ponto pra galera falar, tipo, nossa, ele fez a melhor temporada da vida dele. E aí ele tentar caçar outra coisa pro ano que vem. Algo melhor, entendi. Porque a Red Bull só tá queimando ele. E assim, eu honestamente não vejo tanta perspectiva de melhora. Acho que a última chance assim, dele melhorar é ele usar o tempo da pausa de verão pra tentar botar a cabeça no lugar, tentar fazer bastante simulador, tentar fazer algum teste ali, se é que pode. Acho que não pode, né? Mas, enfim, fazer alguma coisa, tirar algum coelho da cartola pra ele aprender a pilotar esse carro. Sim, mas eu caminho meio que de encontro a você, não sei se ele tem muita perspectiva. Eu acho ele um bom piloto, eu acho que ele poderia desempenhar mais do que ele vem fazendo, mas não sei se ele vai conseguir sair desse buraco aí, porque é isso que você falou. Não tem uma amostra, né, de que vai fazer, porque o GP da Áustria foi ruim, o GP do Canadá, ele também não sai da última parte do treino. Eu acho que já tem uns 3 GP, na verdade, que ele não sai da última parte do treino, porque no GP da Espanha, ele larga em último também, eu acho. Sim. Então, ele classifica em último e ele larga dos boxes. O pessoal aproveita pra fazer ele largar Então, dos assim, é isso, mano. Não tem uma amostra confiável de que existe uma possibilidade dele poder melhorar. Então, eu acho que a tendência é que seja mais disso aí. E aí, pra Red Bull é péssimo, obviamente, porque eles acabam brigando com um carro só. Enquanto a Mercedes pontua normalmente com 2 carros, a Ferrari também, a McLaren não precisam aqui nem citar. Então,
É isso, eu acho que a Red Bull vai ter bastante turno de vento pro ano que vem. Vai ter. Cara, mas eu trago outro ponto também, né? É muito curioso que a gente meteu o pau no Liam Lawson por causa dos resultados dele, de ficar em P20, de ficar em P19. E o Tsunoda, de umas 3 coisas pra cá, começou a fazer exatamente Coisas isso, né? iguais, assim. Começou a fazer exatamente isso. Quando o Tsunoda chegou, a gente falava, tipo, pô, pelo menos o Tsunoda passa pro Q2, né? Uhum, Tipo assim, que era o mínimo que se espera, né? sim. E agora ele não tá fazendo isso. Não, Ele tá desempenhando igual o Liam Lawson. sim. Então, tipo, pô, o problema talvez não seja o Liam Lawson. Não, mas sempre é que, tipo assim, é um caso. É que o caso do Leonel especificamente, eu particularmente acho específico, porque eu até acho que ele não era um problema, mas ao mesmo tempo a gente olhava pra esse cara e falava, ele não merece estar aí. Vai Não. dar merda, tá ligado? De E aí, fato. então, e aí na vez do Leon Lawson tinha a sombra, que era o Yuki. Na vez do Yuki não tem a sombra. Eles vão subir o Leon Lawson de novo? Não tem como, tá ligado? Sim. É humilhante, é degradante. Então é isso, é mais a falta de um substituto de qualidade ali. Não, de fato, de fato. Mas enfim, quero saber as opiniões de vocês aí. Comentem. O que vocês acham aí do Yuki Tsunoda, da Red Bull, de Que tudo que a gente falou aqui? A Red Bull deveria protocolar um pedido pra FIA solicitando correr com um carro. Corre com um carro aí, vai dar menos gasto, vai dar menos Então. trabalho. Investe Foca tudo no Max Verstappen. e aí vai embora. Ó, o Dr. Mark falando que a última solução para o Bagre Noda é vender a alma. De resto, é já ir procurando um local para montar seu restaurante, para alegria do Ale. É verdade. É verdade. O Ale que é grande fã, né? Do Yuki Ale, Tsunoda, grande fã. E não só do Yuki Tsunoda, como do seu sonho, né? Especificamente seu sonho. O Ale adora aí. O Brasil que tá forte na Nations League, hein? Tá forte. Brasil do Ale. Vamos com tudo, Ale. É isso aí. Joelson falando aqui, ó. Ser eterno segundo piloto como brasileiro, não aguento mais. Brasileiro tem trauma com ser segundo com esse piloto. termo, né? Pois é. O Everton falando aqui, ó. Falando em queimar, que isso. Só queria enfatizar que quando eu estava comendo meu pão de queijo em plena manhã de domingo, escuto a seguinte frase: você já queimou a bunda, Giafone? Teve isso? Teve, ocorreu. Teve isso? Porque eu acho que o Alonso abre um rádio. Ele reclama da e ele temperatura. fala que o assento tá muito quente. Tá 200 graus. E aí gerou esse momento aí. Pois é. Francescoli Miguel falando aqui, ó. O que me impressiona é existirem pessoas que conseguem achar legal torcer contra o Bortoleto. Não tá nada a ver aí com o assunto Yuki Tsunoda, mas vamos terminar de ler essa mensagem. Eu estava nos chats pedindo para as pessoas votarem nele para piloto do dia e uns falaram que não votariam nele. Mas aí também é de cada um, né? Às vezes a pessoa... Assim, eu entendo que tem uma galera que fala mal só pra falar mal, né? Só por falar mal, Só pelo prazer de falar mal. Mas também, às vezes o piloto favorito da pessoa é, sei lá, o Hamilton. A pessoa quer votar no Hamilton pra ser piloto do dia. Ou às vezes o piloto favorito é o Liam Lawson, que de fato merecia ser piloto do dia também, por exemplo. Mas enfim, aí cada um escolhe aí. Mas o Gabriel ser piloto do dia também não vai mudar muita coisa na vida dele. É um carinho legal, é da hora que ele tenha sido. Mas também, se não for, tá tudo bem. André Teixeira falando que, pra mim, é bizarro o Hülkenberg na Sauber ter mais do que o dobro de pontos do Yuki na Red Bull. E ainda tem a questão de que a maioria dos pontos do Yuki foi feito de Racing Bulls. Tem isso ainda, é verdade. O melhor resultado do Yuki na temporada é de Racing Bulls na sprint do GP da China. Que foi justo. a última corrida que ele correu de Racing Bulls. Sim. Ele termina, acho que em P6 ou P7. Não, pior que eu acho que no GP, P5, eu acho que na sprint de Miami, já de Red Bull, ele teve o melhor resultado, porque foi aquela corrida caótica que choveu, o Verstappen bateu com o Kimi Antonelli, e aí ele pontuou alto. Eu acho que ele foi quinto também, quinto, quarto, sei lá. Pois é, ó, o Jiraiya tá falando, tem que aproximar o banco do Tsunoda pra ele alcançar o acelerador. Pode ser uma boa ideia. Baixo demais, né? Pode ser uma boa ideia. Ó, Lucas Marquezine falando, se o Pérez estivesse nessa vaga, a Red Bull estaria em terceiro no campeonato. Não estaria. Assim, eu cravo, não estaria. Mas eu cravo também que o Pérez teria mais pontos que o Liam Lawson e mais pontos que o Tsunoda a essa altura do campeonato. Poderia ter, mas ele ia que bater fatalmente teria mais prejuízo já dado pra Red Bull. Então. Provavelmente mesmo. Provavelmente. Enfim. Ana Heimer falando, a pior parte de tudo isso foi a narração da Band falando saudades Pérez quando o Tsunoda não passou por Q2. O Sérgio, não sei se foi o Sérgio Maurício que falou, mas pô, o Sérgio Maurício, que ele xingava o telhado o Pérez. Tem de vidro pra caramba. Que ele xingava o Pérez é complicado, né? Olha lá. O Melagrião falando, sem Max Verstappen, a Red Bull tem 4 pontos a menos do que a Alpine no último lugar de construtores. Quando
o Max anuncia sua saída. É. Não, quando o Max anunciar a saída, A Red Bull fecha as portas. a Red Bull vai parar até de vender energética. Vai, pô. vai. Ó, o Timóteo falando que caso o Verstappen saia da Red Bull ao final desse ano, o Raja se daria bem em ir para o time principal? Eu não acredito. Cara, de verdade, eu não consigo acreditar. Eu acho o Raja um ótimo piloto, eu acho o Raja provavelmente melhor piloto do que o Tsunoda, até com mais potencial. Mas eu não consigo acreditar em nenhum piloto da base que consiga assumir a bronca desse assento da Red Bull. Sendo que nem o Tsunoda, que tá, tipo, há 4 anos na Fórmula 1, consegue fazer um trabalho minimamente aceitável nesse carro. É. É que eu acho que tem um outro ponto, tipo assim, se o Verstappen sai, aí a Red Bull anuncia a promoção do Hadjar e a dupla de pilotos vai ser Hadjar e Yuki Tsunoda. Aí também se desce muito já a expectativa, né? Aí a Red Bull vai passar mais debaixo do radar, a pressão vai ser muito menor também. Então talvez tenha uma vida útil maior aí, mas num grau de competitividade provavelmente muito mais baixo, né? Se for na esperança de replicar o que o Verstappen faz, ou perto do que ele faz, pelo menos, aí de fato eu concordo com o Caio, não vejo ninguém tendo um desempenho que possa chamar de parecido, tá ligado? Enfim, muito complicada a situação aí da Red Bull. Curioso pra ver os próximos capítulos, espero que pelo menos eles consigam pontuar mais do que a Sauber, né? É o mínimo.